Olá, sejam bem-vindos novamente mesmo aqui ao podcast Boleiros de Humanas, que é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos de volta, é verdade, paramos por um tempinho. Franco aí tá até tossindo que ele ficou com vergonha, cara. É falta de vergonha na cara realmente parar esse podcast que vocês tanto adoram, tanto gostam de consumir. Mas está todo mundo aqui muito animado aqui para voltar a produzir esse conteúdo para vocês. É um conteúdo muito legal, muito importante aqui hoje, como vocês estão vendo aí no nome. É aí um podcast aí da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023. E a gente vai fazer vamos sempre ficar tocando aqui nesse assunto ao longo dos próximos episódios, porque é muito importante, a Copa do Mundo está rolando e é sempre muito bacana, né, quando a gente tem eventos dessa magnitude. Aqui o Boleiro de Humanas sempre gosta de conversar e dedicar os episódios a isso. Então, sem mais delongas, eu vou passar a bola aqui para o Gui. Gui, como é que você está se sentindo hoje? Hoje a gente veio, né? O Gui tá de Brasil, eu tô de Oppenheimer e o Franco tá de Barbie, cara. Muito boa essa resenha. A gente já tava falando no off, na real, que essa foi a grande conversa do off aqui antes da gravação, né, Gui? Alô, Miguel, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, ouvinte, seja lá de onde você nos estiver escutando esse mundo mundial, um prazer enorme estar aqui, como sempre, queridos, e claro, né, Miguel, falando aqui sobre o Barbenheimer, né, cara, fenômeno do final de semana, fenômeno do verão, verão do hemisfério norte, inverno, agora no hemisfério sul do Brasil. Estão com frio, gente? Está frio em São Paulo? Tá bem frio. Primeira indagação que eu faço, tá frio? Eu tô até ruim da garganta aqui, né, a minha tosse aí que o Miguel falou. Mas é aquele frio bom, né, cara? Eu gosto do frio do Brasil. Não é frio bom. O frio do Brasil, Gui, é que você tá esquecido. O Brasil é um dos países onde você mais passa frio no mundo. Eu sempre falo isso, cara, porque um frio aqui de 8 graus é pior que um frio de menos 10 em California. Porque aqui a gente não tem vidro duplo, a gente não tem calefação. Você fica em casa de casaco, de blusa, passando frio e achando ruim, cara. É isso. E o cachorro com aquelas roupinhas ridículas, assim, olhando pra você. É uma tristeza, cara. É um livro, sei lá, é uma tristeza. O Miguel, o Miguel, quando veio aqui no Canadá, sempre falava a mesma frase quando saiu na rua. Não está quente. Então eu imagino que seja sentido da mesma maneira. Não se pode dizer que está quente, cara. É isso. Na boa, cara. Resenha boa. Você tá animado? Tem assistido os jogos da Copa, cara? Cara, eu tenho visto... Porque é tarde, né, cara? Os jogos aqui são, acho que, por outras 2, 3 da manhã eu tenho que dormir. Mas eu tento ver os melhores momentos, tenho visto. Tem uma boa pesquisada, me atualizei nos últimos dias para poder conversar aqui com vocês. Você viu o gol olímpico da Irlanda hoje? Esse episódio vai lançar na sexta, hein, galera? Sábado, às 7 horas, horário de Brasília, vai ter Brasil e França em jogo importantíssimo. O Brasil ganhou o primeiro jogo aí do Panamá de 4-0. Lembrando disso, agora vai ter Brasil e França. Se o Brasil ganhar, vai assim, ótima condição de passar para a próxima fase, esse título que será inédito para o Brasil. Eu falo será porque vai ganhar, a gente não vai zicar 2 vezes, né? Igual a gente zicou já a seleção masculina. Então, Franco, como é que você está se sentindo hoje, cara? Lembrando que o Petkovic é ruim e não traz muita dificuldade para a seleção brasileira. Está tudo muito bem por aqui, Miguel. Obrigado por perguntar, cara. Se o Brasil ganhar, ele passa de fase, se eu não me engano, né? Porque a gente joga com a França, que tem 1 ponto, a Jamaica tem 1 ponto. É isso. Aliás, não, calma. É isso mesmo, sim, fácil de fazer. Mas estou muito bem, cara, muito bem. Tenho conseguido assistir alguns jogos dessa Copa também feminina, mais os que passam pela manhã, assim, que é a hora que eu tô saindo da academia indo pro trabalho, eu consigo pegar, tipo, parte do jogo, assim, sabe? Só o do Brasil foi o único que eu assisti inteiro. Perfeito, e eu tenho assistido o jogo do Brasil, foi um jogão de fato. Acho que quem está nos ouvindo aqui ao menos viu os melhores momentos, a gente entende, compreende, né, do horário aí que realmente não favorece muito. Outro dia, né, acho que no final de semana é quando favorece mais você assistir um jogo às 4 da manhã, talvez, mas é bem puxado
mesmo, né? Assistia nos dias de semana um jogo 4 horas da manhã. Mas eu tenho assistido também, jogo do Brasil assisti, vou assistir o próximo também, certamente. Então, estou gostando bastante. As transmissões têm sido bem bacanas, acho que trabalho muito bem feito aí de quem está transmitindo a Copa do Mundo de futebol feminino. E agora, sem mais delongas, acho que já vamos começar aqui com o nosso episódio de fato, né, galera? Hoje a gente vai ter blocos muito bacanas aqui, a começar tudo realmente com uma espécie... na verdade, não vamos começar com uma espécie, né? Vai ser, de fato, né, um sobrevoo da história da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Aí vamos fazer uma retrospectiva de como começou o campeonato em si, passando aí pelo nosso segundo bloco clássico, que é o nosso bloco de finanças, marketing e tudo que o Gabriel Franco costuma falar aqui no podcast Boleiro de Humanas. E por fim, vamos fechar essa primeira parte com o sobrevoo da Copa em si, tá? Vou levar vocês aí fazendo uma espécie de guia da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023. E vocês vão ficar bem mais preparados para acompanhar todos os jogos aí desse torneio tão importante que está acontecendo aí ao longo desse mês de julho e agosto. Por fim, teremos aí a nossa segunda parte, shootout, aquele jogo rápido de perguntas e respostas, Boleiro de Humanas, que já é de praxe. E terminaremos com um debate muito importante. Fique até o final para ver o debate, hein? Que esse debate aí vai valer a pena. Quem lembra dos nossos episódios da Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2022, da Copa do Catar, vai lembrar como é que é esse nosso debate no final, viu? Mas beleza, fiquem até o final para curtir esse conteúdo. Sem mais delongas, vamos passando para o nosso kickoff com a história da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Muito bem, rapazes, lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast jornal digital Poder 360. Como o Miguel já falou aqui na nossa entrada, eu vou falar aqui, queridos, sobre a história da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que é um fenômeno muito mais recente, né? Desculpa, não um fenômeno talvez, mas até uma competição, um torneio muito mais recente do que a Copa do Mundo de Futebol masculina, que é claro, começa em 1930 no Uruguai. A Copa do Mundo de Futebol Feminino começa, na verdade, em 1991, na China, quando foi a primeira vez que a FIFA organizou a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Mas, antes da FIFA entrar em cena, já tivemos algumas outras competições que também se autodenominavam como uma Copa do Mundo de Futebol Feminino, mas, claro, sem organização da FIFA. E a primeira dessas competições, na verdade, aconteceu quase 20 anos antes da FIFA entrar em jogo, que foi em 1970, quando um torneio chamado justamente Copa do Mundo de Futebol Feminino foi organizado pela Federação Internacional Europeia de Futebol Feminino, organizando então um torneio sediado na Itália, que contava com 7 seleções: a Inglaterra, a Alemanha Ocidental, Dinamarca, México, Áustria, Itália e Suíça. E esse torneio de 70 foi vencido pela Dinamarca, que derrotou a anfitriã Itália por 2-0 na final disputada em Torino. Agora você pode se perguntar aqui, eram 7 seleções, como tivemos o mata-mata? E a resposta é interessantíssima, porque a Alemanha Ocidental teve 2 chances de classificar-se, porque disputou 2 jogos nas quartas de final. Então ficou essa coisa meio estranha, por isso que tivemos 7 seleções, mas enfim, vencido pela Dinamarca. E tivemos até outro torneio, na verdade, antes da FIFA entrar em jogo, que foi em 1971, também organizado pela mesma Federação Internacional e Europeia de Futebol Feminino, mas dessa vez foi sediada no México, e com menos seleções, só com 6, que foram as seleções do México, da Argentina, da Inglaterra, Dinamarca, Itália e França. Vemos então que pela primeira vez a América Latina entra no torneio, e dessa vez em 71 a final foi disputada no Estádio Azteca, na cidade do México, com mais de 100 mil torcedores vendo a Dinamarca defender o título, vencendo o México, os anfitriões mexicanos, as anfitriãs mexicanas, por 3-0, outra vez, no Estádio Azteca. E após esse grande sucesso, principalmente em 71, 100 mil torcedores no Estádio Azteca, isso realmente mostrou que Copas do Mundo e que grandes campeonatos internacionais femininos de futebol poderiam funcionar, surgiu o denominado Mundialito
feminino, que foi um dos torneios de futebol mais importantes da modalidade feminina até a chegada da Copa do Mundo FIFA em 90. E esse Mundialito foi disputado, na verdade, em 5 oportunidades durante os anos 80, com o primeiro sendo sediado no Japão e os outros 4 sendo sediados na Itália. As primeiras 2 edições, de 81 e 84, foram vencidas pela seleção italiana, e em 85 a Inglaterra derrota a Itália e fica com o título, mas a seleção italiana conquistou o tricampeonato quando derrotou os Estados Unidos na final de 86. A Inglaterra ficou então com o último título do Mundialito, quando ganhou a edição de 88, novamente derrotando a Itália. Então, todos os Mundialitos foram vencidos pela Inglaterra ou pela Itália. 3 para os italianos e 2 para os ingleses. Mas então, depois de 2 décadas, né, de eventos internacionais de futebol feminino se autodenominando de Copa do Mundo e sendo organizados fora assim, do guarda-chuva da FIFA, a entidade máxima do futebol finalmente decidiu promover um evento de futebol feminino, que não foi uma Copa do Mundo ainda, foi o Torneio Internacional de Futebol Feminino de 1988. E esse torneio foi justamente organizado pela FIFA para estudar se uma Copa do Mundo feminina era realmente viável, né? O que, assim, apesar de fazer sentido da FIFA querer ver se daria certo, é meio um pouco interessante, né? Um pouco até pouca fé, digamos assim, da FIFA de querer fazer esse estudo, porque já tínhamos, como eu já acabei de explicar, 2 décadas de competições mundiais de futebol feminino não FIFA. Então, enfim, a FIFA não acreditava ainda e queria tentar um torneio deles antes de dar a denominação de Copa do Mundo. E esse torneio, então, foi sediado na China e contou com a participação de 12 seleções, da China, do Canadá, Países Baixos, Costa do Marfim, Brasil, Noruega, Austrália, Tailândia, Suécia, Estados Unidos, Tchecoslováquia e Japão. Então, mais uma vez, esse campeonato foi muito mais mundial, trazendo seleções africanas, asiáticas, europeias e latino-americanas, sendo assim, então, um torneio realmente mais internacional, mais cosmopolita e mais mundial. E dessa vez, a final foi disputada entre a Noruega e a Suécia, com a Noruega levando a melhor após vencer a Suécia por 1-0. E o torneio foi um grande sucesso, e foi um sucesso tão grande que apenas 2 semanas após a final, a FIFA por fim aprovou a criação da Copa do Mundo Feminina, que seria realizada justamente na China em 1991. E agora, 20 anos depois da primeira Copa do Mundo Feminina não FIFA ter sido disputada na Itália, entramos na era das Copas do Mundo Femininas FIFA. E aqui eu vou rapidinho dar um sobrevoo de todas as Copas do Mundo Femininas, porque não foram tantas, tivemos só algumas edições, então dá para falar de todas aqui rapidinho, antes de a gente entrar na parte financeira do senhor Gabriel Franco. Porque a primeira edição da Copa do Mundo FIFA de futebol feminino foi disputada na China em 1991 e contou com a participação de 12 seleções, sendo vencida pelos Estados Unidos, que derrotou a Noruega por 2-1 na final. O Brasil se classificou para essa primeira edição, mas não conseguiu passar da fase de grupos. Em 95, outra vez, 12 seleções se classificaram, e a Copa foi sediada na Suécia. A Noruega se sagrou campeã nessa oportunidade após derrotar a Alemanha por 2-0 na final. E o Brasil, mais uma vez, não passou da fase de grupos. Em 99, a Copa foi sediada nos Estados Unidos e contou com a participação de 16 seleções pela primeira vez. Essa edição foi vencida pelos anfitriões americanos, que derrotaram a China nos pênaltis. O Brasil saiu muito bem nessa edição, caindo para os Estados Unidos nas semifinais e derrotando a Noruega nos pênaltis na disputa para terceiro e quarto, garantindo assim o terceiro lugar, melhor resultado do Brasil até então. Em 2003, os Estados Unidos mais uma vez serviu como sede da Copa do Mundo e a Alemanha conquistou seu primeiro título, derrotando a Suécia por 2-1 na final. O Brasil não conseguiu repetir sua boa campanha de 99 e, em 2003, caiu na primeira fase do mata-mata. Em 2007, a China voltou a ser sede e essa edição contou com a melhor participação do Brasil na história da Copa do Mundo Feminina. A seleção chegou à final, mas saiu derrotada pela Alemanha, que venceu por 2-0. Agora, em 2011, a Alemanha serviu como sede e viu o Japão vencer os Estados Unidos nos pênaltis para ficar com o caneco. E o Brasil caiu ante os Estados Unidos nos pênaltis, mais uma vez, na primeira fase do mata-mata. Em 2015, que é a primeira Copa do Mundo feminina que eu lembro, a competição foi sediada justamente aqui no Canadá e aumentou o número de seleções participantes de 16 para 24. Os Estados Unidos conquistaram o tricampeonato, amassando o Japão por 5-2 na final em Vancouver. E o Brasil novamente cai na primeira fase do mata-mata, desta vez perdendo para a Austrália por 1-0. E agora, na edição mais recente, sem contar a que está sendo disputada na Austrália e Nova Zelândia, a de 2019,
foi sediada na França. Os Estados Unidos conquistaram o tetracampeonato mundial, vencendo a Holanda por 2-0 na final, e o Brasil novamente caiu na primeira fase do mata-mata, sendo derrotado pelas anfitriãs francesas por 1-0 na prorrogação. Então, vemos aqui que temos, né, uma hegemonia praticamente bem forte americana, com tetracampeonato americano, tetracampeonato dos Estados Unidos sendo conquistado nessas edições da Copa do Mundo feminina da FIFA. E depois dos Estados Unidos, a maior campeã é a seleção da Alemanha, que é bicampeã da Copa do Mundo. A Noruega e o Japão, então, empatadas em terceiro lugar, com um título cada uma. E é isso, nenhuma outra seleção conquistou a competição até o momento, meus caros. Então essa é a história da Copa do Mundo de Futebol Feminina, que começa não FIFA, vira FIFA, e agora está, bem, se expandindo bastante, né? Como a gente viu, passou de 12 seleções para 16, para 24, e eu acredito que esse ano tem 36 ou 32, agora eu estou escapando a memória, mas eu sei que aumentou mais uma vez. Então é um torneio que realmente cresce praticamente a cada edição, e tem tudo, mas tem muito para crescer ainda, como o Franco vai entrar no próximo bloco. Mas algum comentário, queridos, sobre a história da Copa do Mundo de Futebol Feminina? Na verdade, alguns, né? Primeiro de tudo, é muito bizarro você pensar que só depois da 13ª Copa, se não estou enganado, do mundo masculina, que começou a se pensar, ou acho que foi depois da 10ª, que começou a se pensar sobre a Copa do Mundo efetivamente FIFA feminina, né? Eu acho que é um número bem alarmante, assim. Eu acho que a divisão de títulos também demonstra essa questão, né? É muito comum no início você ter uma disparidade muito grande de uns para outros. E a gente não vai muito longe, a gente pode ir até na questão do futebol masculino mesmo. Se você pegar o início das Copas, só ganhava as mesmas seleções. Era Uruguai, era Itália. E aí depois que foi girando um pouquinho mais a moedinha, assim. Mas ainda assim a gente ainda tem muita seleção tradicional. E demorou muito para outros começarem a despontar. Por exemplo, a década de 70, que aí começou a laranja mecânica, mas aí a Holanda voltou um período de baixa, veio só brilhar depois de novo em 2010, que aí foi quando a Espanha ganhou a final para cima deles. A França começou com boas aparições na década de 90. Então são coisas que vão se soltando ao longo dos tempos, e acho que por isso também o número de federações vem aumentando de Copa para Copa, porque as federações elas vão se profissionalizando cada vez mais, o que é bom para o futebol, né? Eu acho que o Miguel vai abrir um pouquinho mais sobre a relação de seleções importantes efetivamente nessa Copa, mas é muito bom assim a gente ver que existem outras seleções muito positivas e muito boas e que vem demonstrando um futebol bom, além do próprio Estados Unidos, e que a gente tem seleções que não necessariamente são as seleções candidatas a títulos, mas que têm jogadoras de ponta hoje em dia. Então a gente vê que cada vez mais existe um desenvolvimento do esporte dentro do próprio país. E isso é algo extremamente necessário. Assim, é uma análise meio brusca que dá para fazer em cima desse sobrevoo que o Gui deu, que mostra efetivamente que realmente tem muito pouco tempo que a entidade máxima do futebol tem levado a sério o futebol feminino, né? Opa, muito bacana. Eu tava anotando coisas enquanto você falava para não esquecer, Franco. Mas eu acho que é bem por aí mesmo. Tem alguns exemplos marcantes assim que eu penso, e só para confirmar o que você falou, que sim, essa é a primeira Copa na qual temos 32 times, como acredito que os ouvintes devem saber. A Copa de 2026, essa vez de futebol masculino, também terá 32 times, né? A primeira Copa masculina que será nesse formato. A FIFA queria fazer isso antes, e agora em 2026 de fato terão mais times, em mais fases. É um formato completamente diferente. Então, entrando, né, justamente nisso que o Franco falou, e talvez nessa disparidade, aliás, não é nem talvez, com certeza, tem um caso muito marcante aqui da Noruega. A Noruega, que, para quem não está acompanhando tão de perto, é uma seleção que talvez não desperta tanto interesse à primeira olhada, né? Mas na verdade é uma seleção que é campeã de Copa do Mundo, igual
o Gui bem declarou, né? A Noruega foi campeã da Copa do Mundo de 1995 e foi vice em 91. Então, uma seleção assim com tradição bastante grande. A Noruega está em último numa chave que tem ninguém mais, ninguém menos que a Filipinas, e não querendo desmerecer, logicamente, a Filipinas, mas é realmente difícil, né, ter a Noruega, que é uma seleção tão poderosa dentro do futebol, atrás aí da Filipinas. A Noruega ainda tem chance de passar, é verdade, mas está bem complicada a situação. A Noruega está em último lugar aí da chave. Por que isso é relevante? Falei tudo isso porque a craque da Noruega, para quem acompanha, é a Ada Hegerberg. A Ada Hegerberg, que foi bola de ouro em 2018 do futebol feminino, acabou se distanciando da seleção feminina da Noruega, justamente em protesto contra a falta de estrutura da federação. E é meio absurdo isso, né? Acho que o maior exemplo, né? Muitas pessoas vão lembrar dos protestos que a seleção de futebol feminino dos Estados Unidos fazia contra, né, nesse aspecto também. E é verdade, né? A Noruega, se pensar no futebol masculino, beleza, tem o Haaland, que é um dos melhores jogadores do mundo hoje em dia, mas é uma seleção que não conquista nada nunca e muito provavelmente nunca irá conquistar. A seleção dos Estados Unidos de futebol masculino tem alguns títulos ali, né, da CONCACAF, volta e meia vai para a Copa do Mundo e faz alguma brincadeira, chegando no máximo até as quartas de final, mas a seleção de futebol feminino dos Estados Unidos é a suprema, né, no caso, e ainda assim recebia menos dinheiro, menos investimento. Então isso é algo que tem mudado, está mudando, e os Estados Unidos foi uma grande guinada disso. Eles equipararam, né, na verdade, ali todos os prêmios, premiações e investimentos nessa área, mas é algo que em alguns países certamente, daí chovendo molhado aqui, né, certamente, mas é algo que está mudando e continuará a mudar se tudo correr bem e como a gente espera que deverá correr ao longo aí desses próximos anos. Gui, pode tocar, cara. É isso, meus caros. Eu só fiquei aqui pensando que você está falando da Noruega, Miguel, que tem um grande jogador como o Haaland, mas não deve ganhar nada. É o mesmo caso que a Suécia, né? Que, bem, teve Ibrahimovic por muitos anos aí, que era um excelente jogador, e mesmo assim não conseguiu conquistar nada. Enfim, nem ir para a Copa do Mundo conseguiu a Suécia. Claro, não estou aqui comparando o Ibrahimovic com o Haaland. O Haaland, que tudo indica, já é maior e vai ser muito mais jogador. Mas é parecido nessas seleções que você destacou, Miguel. Tem um craque ou uma craque, mas por não terem um conjunto bom o suficiente, acabam não conquistando nada. Mas enfim, só para não perder o fio da meada, eu ficar aqui entrando em tangentes, meus caros, vou terminar aqui o primeiro bloco e passamos então para o nosso segundo bloco do podcast Boleiros Humanos, o nosso Toco e Me Voe. Eu sou o Gabriel Franco e sejam bem-vindos ao Toco e Oi. Hoje, onde eu vou dar um pouquinho de como que é esse cenário financeiro, cenário publicitário e tudo que envolve e permeia negócios dentro do futebol feminino, não só na Copa do Mundo, mas acho bom a gente fazer um sobrevoo como que é o futebol feminino nesse país maravilhoso que a gente chama de Brasil, né? Nesse país tropical abençoado por Deus. E a gente sabe que nesse país abençoado por Deus, a gente tem um crescimento constante do futebol feminino nos últimos tempos. Desde quando a Conmebol começou com a obrigatoriedade de um time de futebol feminino para que você disputasse a edição da Copa Conmebol Libertadores, você viu que os clubes eles começaram a investir dentro do futebol feminino por uma norma mandatória, mas outros clubes já detinham um time de futebol feminino há um tempo. A gente sempre viu aqui no Brasil alguns times específicos que tinham elencos notáveis. A gente sabe que dentro do Brasil a gente tem a Ferroviária, que é um time muito forte. O Santos sempre teve as Sereias da Vila. Hoje em dia o Corinthians e o Palmeiras têm os dois melhores times de futebol do país, de futebol feminino, com a grande base da seleção feminina, né? Ou então a grande base de jogadoras da seleção feminina vem desses dois times, que são os dois times que vêm despontando no Campeonato Brasileiro, não só no Campeonato Brasileiro, mas nas demais competições. O São Paulo sempre teve um time bom
já contou com várias grandes jogadoras, com Cristiane, com a própria Formiga. Na época do Santos, a Marta foi jogar nas Serias da Vila. A Cristiane, hoje em dia, joga no Santos também. Entre outras atletas que são de excelentíssimo nível, que jogam dentro do Brasil e que voltaram para o Brasil para poder jogar, mesmo depois de jogar fora. Que nem a Marta veio dos Estados Unidos, se eu não me engano, para jogar no Santos na época. E desde essa época a gente vê uma certa crescente no futebol feminino. Não só de investimento dos clubes, né, porque foi algo que foi necessário, algo que foi mandatório, mas também de audiência, porque a gente começa a ver uma mobilização maior da população para, vamos incentivar, vamos apoiar, vamos ver as meninas jogarem. O Corinthians tem uma campanha muito legal sobre isso, que inclusive é abraçada com os dois braços pela torcida, do respeito às minas. Então, você viu que existia uma mobilização do povo brasileiro e uma mobilização muito maior também em relação a, vamos abraçar o futebol feminino, porque se a gente é o país do futebol, a gente tem que fazer a seleção ser tão boa quanto as demais seleções, que, por exemplo, com todo o respeito do mundo, mas os Estados Unidos não é o país para ter a seleção mais forte no futebol feminino, não é? Se não for o país do futebol, né? Quem mais pode ser? Bom, mas o que está acontecendo hoje em dia? Hoje em dia a gente está vendo um grande investimento e um apoio de grandes meios televisivos e transmissões de jogos importantes de TV aberta. Outro dia, acho que há um mês atrás, teve rodada FIFA, né? E aí os clubes masculinos, eles acabaram sendo desfalcados com convocações de atletas para seleções, e hoje em dia é mandatório. No futebol masculino, a data FIFA faz com que a rodada pare. Então, paralisar nas rodadas de todas as competições no país, e não só no país, mas no mundo. O que aconteceu? O horário das 4, que é o horário nobre do futebol no domingo, ficou vago. E aí a CBF marcou o jogo entre Palmeiras e São Paulo, um jogo feminino, para poder passar no horário nobre da televisão. Teve uma audiência muito positiva, foi extremamente positivo. Foi um jogo que, inclusive, culminou na classificação do meu tricolor paulista. Agora a gente vai por mais uma aí para poder avançar nesse Campeonato Brasileiro Feminino. E que mostra que a gente também tem um apoio das grandes massas televisivas. E não só das grandes massas televisivas, porque recentemente, se você... quem aqui não acompanha o Cazé, né? O Cazé, ele bateu o recorde de audiência de uma transmissão de futebol feminino no mundo. Ele teve mais de 1 milhão de audiência, de 1 milhão de telespectadores, né, como audiência, em meio à sua transmissão na estreia da seleção feminina de futebol na Copa do Mundo, que foi a rodada pouco mais no início da semana. Eu tô com um lapso de perda de memória em relação à questão temporal, não lembro se foi no início dessa semana ou se foi no final de semana passada. Enfim, o que eu me lembro foi que o Cazé ajudou com que o Brasil detivesse esse recorde de transmissão de um campeonato de futebol feminino. Então, hoje em dia, esse recorde é brasileiro, da nossa seleção, do jogo em que a gente estraçalhou e que a seleção mostrou que veio para essa Copa para brigar, mas isso não faz parte do meu bloco, isso faz parte do bloco do Miguel. Mas vamos lá, ainda com todo esse investimento, será que esse tema tem essa atenção necessária aqui no Brasil? A gente tem alguns pontos aqui que diferem o futebol e que eu acho que isso vai tanto para o masculino quanto para o feminino e para qualquer outro tipo de esporte, né? A gente tem uma grande mentira que é o pessoal achar que você tem um time bom, um time muito forte, um time caro, vai se pagar com a premiação do campeonato. No masculino não acontece e no feminino muito menos, vamos ser totalmente sinceros. No ano passado, o Brasileirão Feminino, e isso é um assunto que eu estava falando com o Gui antes do Miguel entrar aqui, e que eu falei para ele, cara, eu vou até pesquisar de novo para poder não falar besteira. E sim, vocês vão ficar pasmos com a premiação do Brasileirão Feminino. O Brasileirão Feminino, ano passado, rendeu, ano passado, 2022, ao campeão Corinthians, o prêmio de R$390 mil. O Corinthians ganhou R$390 mil por ganhar a competição mais importante de futebol brasileiro. E você não vai muito longe, porque a Ferroviária, campeã da Libertadores, ganhou R$500 mil. Então, assim, se a premiação fosse sinônimo de gestão financeira, esse dado já seria extremamente preocupante, porque a gente sabe que uma folha salarial de atletas de esporte são incontáveis, cara. Se você pensa na gestão de time de futebol, você tem alimentação, viagem, treinamento, salário, você tem diversas coisas que acabam só encarecendo cada vez mais a folha salarial, a folha de gastos do time, né? Então você tem, vamos supor, se você investe o suficiente para poder ter um gasto anual de R$7 milhões para poder jogar uma competição que te dá R$390 mil de premiação, o que é isso? Está deficitando sua folha bizarramente. Então é uma vergonha essa ser a premiação de uma competição tão importante quanto o Brasileirão Feminino
na ponta de elite, assim, na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. É uma vergonha você ter 390 mil reais de premiação para o principal time, para o time que vai ser campeão. Fora isso, a gente tem que pensar num todo, né? E não somente em premiação. A gente tem outros custos que são balanceados com os principais lucros da instituição. E aí, o que eu estou falando? Estou falando da segunda aba, que é uma das principais fontes de receita de um clube de futebol, não só um clube de futebol, de uma equipe esportiva. Eu estou falando do patrocínio esportivo, e é isso que acaba bancando a maioria dos clubes femininos. A gente vê alguns clubes femininos com patrocinadores, alguns deles ainda são reaproveitados do time masculino, mas que jogam e sim incrementam verba para o time feminino. Mas se a gente for falar de patrocínio, é muito diferente aqui no Brasil. A Copa do Mundo Feminina, que começou na última semana, como vocês bem sabem, está atraindo a atenção, especialmente pelo que acontece dentro de campo. Mas fora das quatro linhas, tem muito interesse também. Você tem uma estrutura comercial nova da FIFA que registrou um aumento no número de parceiros comerciais em relação ao Mundial realizado em 2019, vencido pelos Estados Unidos. A FIFA ela anunciou recentemente que ela vendeu todas as cotas disponíveis de comercialização e ela está prevendo que vai ter um faturamento que nunca teve antes em nenhuma das outras edições da Copa e ou em nenhuma outra edição de competição feminina. Como que funciona essa nova estrutura comercial da FIFA? A entidade ela criou 3 verticais independentes para oferecer às empresas oportunidades mais personalizadas de marca. Quais são essas 3 verticais? O futebol masculino, o futebol feminino e os esportes. Pela primeira vez, as marcas ao redor do mundo puderam firmar parcerias dedicadas somente ao futebol feminino. Então, assim, não houve o reaproveitamento de patrocinador, o que acaba distorcendo um pouquinho a verba que você tem do futebol feminino. Então, vamos lá. A gente tem as divisões de parceria da FIFA, com parceiros da FIFA, parceiros do futebol feminino da FIFA, patrocinadores oficiais e apoiadores regionais. A gente tem 5 parceiros oficiais da FIFA, que são as empresas com maior nível de associação da FIFA. Parcerias globais incluem todos os eventos organizados pela entidade. São só 4. A Adidas, a Coca-Cola, a Wanda, a Qatar Airlines, na verdade são 5, desculpa, e a Hyundai, que é a Kia Motors. Parceiros exclusivos do futebol feminino no FIFA. São 2 marcas, que são a Visa e a Xero. Patrocinadores oficiais, aí a gente tem uma maior gama de patrocinadores oficiais, que são os patrocinadores que têm direito de ativação global em torno da Copa do Mundo Feminina. A gente tem Budweiser, McDonald's, Unilever, Magnum Dairy, Globant, Booking, Com, Keter Group e o Hublot. E apoiadores regionais são apoiadores pontuais, mas que têm direito de ativação na Copa do Mundo Feminina em territórios específicos. Você tem a BMO, você tem o Combank, Jacobs Kirk, Interrapidíssimo, Cisco, Team Global Express, Fit2Lay, Tab, Optus, Yade, Geico, Itaú, Estrela Bet e Claro. Então, assim, você tem 30 patrocinadores citados aqui acima, que eles geraram uma alta de mais de 150% em relação à Copa do Mundo Feminino de 2019. Na época, a FIFA fechou apenas 12 acordos comerciais, sendo que eram 6 parceiros globais e 6 parceiros nacionais, que podiam explorar os direitos apenas na França, que era país sede do torneio. Então você tinha 6 na globalização e 6 na internacionalização, o que não dava uma renda tão boa assim, porque em termos de arrecadação, se a gente falar de dinheiro, o faturamento de 2019 gerou 665 milhões de dólares. De orçamento de 2023 aponta um aumento de quase 62 milhões para chegar em 227 milhões de dólares apenas em receitas de marketing. Mas assim, a arrecadação final só vai ser divulgada no final do próximo ano, quando a FIFA, ou melhor, no início do próximo ano, quando a FIFA publicar o balanço financeiro de 2023. Já em relação a premiações, a competição feminina total, a premiação soma 152 milhões de reais. Na Copa de 2022, se a gente for fazer um parâmetro com o masculino, o total de prêmios era de 440 milhões de dólares. Eu falei 152 milhões de reais, 152 milhões de dólares para a Copa do Mundo Feminina, tá? Embora o prêmio em dinheiro da Copa do Mundo Feminina seja 3 vezes maior do que o valor de 2019, que era de 50 milhões de dólares, e 10 vezes maior do que em 2015, que foi de 15 milhões de dólares, a quantia ainda é consideravelmente menor do que as 440 milhões de dólares destinados à premiação da Copa do Mundo masculina no Catar no ano passado, o que é compreensível por conta de audiência, por conta de penetração, que são as diretrizes que fazem girar a engrenagem, que fazem girar o investimento, mas a gente vê que realmente a FIFA conseguiu se organizar para que
fosse algo cada vez melhor, que você conseguisse cada vez mais beneficiar as federações e aumentar o investimento para que de pouquinho em pouquinho as federações cresçam e consigam equiparar o máximo necessário, consigam colocar a balança mais equilibrada em detrimento ao futebol masculino. Se você tem também uma discrepância em relação ao valor de ingresso para jogo. Os ingressos da Copa do Mundo, eles são disponibilizados para a compra do público geral em 3 categorias. A terceira é a mais barata e é o setor mais longe dos gramados. A discrepância entre os ingressos das finais de 2022 e 2023 para o setor, que é o terceiro setor, é de mais de $500 americanos. Na Copa do Mundo do Catar, a inteira mais barata custou $604. 22 vezes maior, ou seja, 22 vezes mais valiosa do que a final da Copa Feminina desse ano, que custa $27 no setor menos nobre do estádio. E se a gente for nivelar a audiência com o retorno de atletas, tem informação muito importante sobre o pagamento delas. A gente tem os Estados Unidos com a lista de 15 jogadores mais bem pagas da Copa do Mundo Feminina de 2023. A Forbes levantou esse estudo e ela fala que diversas seleções importantes ou de seleções que podem despontar bem, como por exemplo o Brasil, que a gente acha que o Brasil tem muita chance de ser campeão, o Brasil nem aparece no ranking. Então, esse ranking, no caso, ele considera ganhos dentro e fora do campo nos últimos 12 meses. Então, você inclui salário, bônus, patrocínio, licenciamento e outras atividades comerciais. Os destaques do ranking, se a gente for passar rápido, a gente tem Alex Morgan e a Megan Rapinoe, que estão no topo do ranking, e ambos ganham cerca de $7 milhões, que dá cerca de $33 milhões no último ano. Isso é maior do que a folha salarial no futebol feminino da maioria dos times brasileiros, tá bom? A craque espanhola, que é a Alexia Putellas, ela completa o top 3 com ganhos anuais de cerca de $4 milhões, então dá $19 milhões mais ou menos. Se a gente for ver as 15 jogadoras mais bem pagas, apenas 4 não são dos Estados Unidos. Além da Espanha, Noruega, Austrália e Inglaterra, cada uma delas tem um representante. Então, a gente vê que ainda existe pouca abrangência em relação ao destaque não só de atletas, mas também de investimento de outras federações. Se as atletas da Federação da Noruega fizeram esse legítimo protesto, no caso, né, em relação à falta de investimento, tem outras federações que precisam também fazer esse protesto, porque se a gente tem uma norueguesa no meio dessa relação, a gente tem outros diversos países. Se forem 32 países nessa Copa, a gente tem 27 países que estão fora dessa lista, que precisam também levantar a bandeira e falar que, cara, a gente precisa de mais investimento, porque é muito difícil você pensar que o futebol brasileiro feminino, no nível de investimento que a gente tem em cima dessas cifras que eu mostrei para vocês, principalmente premiação no Brasil, conseguem equiparar com o futebol feminino norte-americano, por exemplo, dos Estados Unidos, tá bom? Não estou falando do Canadá aqui. Infelizmente, ainda não estou falando do Canadá. Mas é muito difícil você ver essa equiparação de valores se você não tiver um investimento igual. E a falta de investimento fora dos gramados acaba trazendo essa desvantagem competitiva e até uma monopolização de equipes fortes dentro das 4 linhas. Gostaria de saber se Guilherme e Miguel, vocês têm mais algo a declarar em cima desses comentários que eu fiz ou desse pequeno sobretudo financeiro em cima da Copa do Mundo Feminina de Futebol? Cara, tem muito a falar sobre esse aspecto, né, cara? Acho que o Brasil ainda está muito longe, isso é gritante, assim, de fato. 2020 teve um passo relevante, que foi quando a CBF anunciou que pagaria as diárias iguais, né, tanto para o futebol masculino como feminino. Isso é um primeiro passo importante, eu acho. Isso é só referente à seleção, tá, galera? Quer dizer que quando os jogadores são convocados, eles recebem um dinheiro, né, uma premiação, entre aspas, chama diária. E a CBF, desde setembro de 2020, paga a mesma diária tanto para o futebol masculino quanto para o futebol feminino. Já é um passo importante, mas não é suficiente. Isso que o Franco falou aí de 390 mil para o campeão da Série A1, futebol feminino, né, do time que vence o Campeonato Brasileiro, na verdade, para mim é chocante, eu não sabia desse fato. Eu fui até verificar aqui, a CBF oferece, né, premiação no futebol masculino, o campeão recebe 45 milhões de reais. Esse foi o prêmio de 2022, se eu não me engano, pelo que eu verifiquei aqui. E a premiação do 16º colocado, ou seja, um time que quase caiu,
aquele que ficou na berlinda, assim, importante, claro, se salvou, relevante, mas ele recebe 15,2 milhões de reais. 15,2 milhões de reais para o 16º colocado, enquanto o campeão só ganha 390 mil reais. É uma diferença, assim, grotesca, né? E, lógico, tem diversas coisas. Eu acho que agora o futebol feminino está atraindo uma atenção muito relevante aí. Estamos vendo mais marcas e mais marcas patrocinando, que é ótimo para o investimento. Isso acaba, né, logicamente, fomentando o ambiente onde novas jogadoras surgem. O esporte melhora por si só, mas também é necessário que haja um investimento maior. Isso é nítido. As pessoas falam, o futebol feminino não melhora, por isso que não tem investimento. O inverso também é muito verdade. Então, o investimento tem que partir certamente também aí da entidade. Franco, pode falar, cara, antes que eu ia fale. fazer só um ponto rápido em cima disso que você falou, que é muito importante, porque assim, as grandes marcas, elas falam, temos que apoiar o futebol feminino. Aí vamos supor, uma marca ela chega para conversar com um clube de futebol, queremos colocar um patrocínio na sua camisa. A gente fala um valor, vamos supor, um valor irrisório. Pô, para você colocar uma marca na minha camisa, o mínimo que você tem que pagar é 200 mil reais. Aí a marca volta e fala, tá muito caro, veja bem, não é assim o que estávamos pensando. Então, assim, eu acho que falta também, não só parte da federação, não só parte dos clubes, mas falta uma empatia, principalmente dos investidores, que muitos deles acham que é só questão de apoiar o futebol feminino sem colocar dinheiro, e se você falar que você está junto, você já está ajudando. Não é só isso que tem que fazer. Você tem que dar infraestrutura, você tem que dar suporte, você tem que ajudar, investindo dinheiro nos clubes, investindo dinheiro nas federações, nas confederações, nas entidades, para poder o futebol feminino crescer. Não é só fazer um postzinho bonitinho no Facebook ou no Instagram falando vamos com elas para a final da Copa do Mundo feminina. Não, você tem que realmente tirar a verdinha do bolso e ajudar elas a chegar na final da Copa do Mundo, que é muito difícil você colocar atletas que disputam uma premiação de 390 mil reais contra atletas que ganham 44 milhões de reais por ano. É quase impossível. É 1% do valor que um atleta ganha, que é a competição que algumas das atletas que estão na seleção brasileira disputam. Então, assim, também não é culpa da federação em colocar um valor tão baixo. Também tem uma grande parcela de culpa das pessoas terem um discurso falso e demagogo, não pessoas, mas as marcas terem um discurso falso e demagogo, e tipo, a gente quer investir, mas não temos dinheiro para investir. A galera coloca dinheiro, investe o dinheiro em coisa muito, muito mais irrisória, muito pior, e que dá uma visibilidade muito menor do que você fazer um investimento legal que realmente vai incentivar o esporte e vai incentivar o desenvolvimento de atletas profissionais. Só queria fazer essa pontuação, Miguel, desculpa. Claro, eu acho que as duas situações são verdadeiras, tanto a crítica às entidades, às confederações, quanto a essa crítica que você acabou de fazer aí, Franco. Vejo muito disso, vejo investimento aí em tantos outros programas, às vezes televisivo, e a verdade é essa, né? O investimento feito no futebol feminino, acho que em esportes no geral, é feito a longo prazo. Essa é a verdade. Você vê um retorno, tem um reconhecimento, um awareness, e é muito bom para a construção de marca, e esse é o principal. Você constrói a sua marca como apoiadora do futebol feminino. Isso tem um retorno intangível ao longo dos anos. Essa é a maior verdade. É intangível saber que determinada marca apoiou o futebol feminino desde 2005, por exemplo. Pensa se hoje em dia isso não teria, assim, um retorno. É impossível calcular até, essa é a verdade. Então, acho que o Franco deu uma leve caída, mas já deve estar voltando. Então, certamente, as duas coisas são verdadeiras, e o investimento da área privada tende a crescer, eu acredito, mas tem que crescer num ritmo assim acentuado. Para finalizar, né, isso aí do investimento no futebol feminino não é nada que é novo também, galera, porque em 2007, quando o Brasil foi vice-campeão da Copa do Mundo,
as jogadoras entraram, né, após perderem o título para a Alemanha, com a faixa pedindo justamente mais investimento, mais apoio aí ao futebol feminino. Isso ocorre desde 2007, quando a seleção foi vice-campeã. Então, é uma situação grave, uma situação difícil, que infelizmente permeia há algum tempo. Gui, alguma coisa, meu bro? Queridos, acho que vocês já falaram bem tudo que eu podia imaginar. Eu só vou reiterar, né, cara? Eu acho que com o nível de investimento, eu acho que as meninas da Pia, vamos dizer assim, Pia Sundhage, fazem muito, né? Principalmente com o pouco investimento que tem, que nem você falou, menos de 400 mil reais por campeão, uma coisa absurda. E agora, assim, isso... Sendo que isso já melhorou bastante. A Liga Feminina no Brasil está bem melhor do que era 5, 10 anos atrás e ainda assim é insuficiente. Então, assim, o Brasil ter chegado na final na Copa Desculpa, agora me foge a memória. Eu acabei de fazer a explanação, mas enfim, que chegou na final algumas Copas atrás e que nunca saiu humilhado. Sempre pode ter, que nem eu falei na minha explanação, caiu nas primeiras fases do mata-mata, mas geralmente perdeu pro campeão ou pro vice, tá? Nas primeiras fases do mata-mata e sempre por 1-0 ou nos pênaltis na prorrogação. O Brasil, assim, nunca faz feio na Copa do Mundo, diferentemente do que os rapazes fizeram em 2014, não é mesmo? Então, assim, é isso. Eu acho que difícil querer cobrar muito mais do que já temos com o pouco investimento e pouco apoio que o país dá para as meninas da seleção brasileira. E elas já fazem assim um trabalho excepcional e imagina com apoio, né? Imagino que fariam com mais apoio e com mais investimento. Perfeito. Então vamos passando já para o terceiro e último bloco dessa primeira parte, o arremate. Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Boleiros de Humanas, que é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E dando início aqui ao nosso arremate, vamos fazer aquele sobrevoo clássico pela Copa de 2023, que está acontecendo, como alguns devem saber, e dando informações rápidas aqui para quem não está ligado no assunto. A Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023 ocorre em 2 países, na Austrália e na Nova Zelândia, reiterando aí todo esses números relevantes aqui também. A Copa de Futebol Feminino será jogada nos seguintes estádios, Brisbane, Dunedin, Eden Park, que fica em Auckland, que é na Nova Zelândia, Hynden Marsh, que fica em Adelaide, na Austrália, Melbourne, na Austrália, Perth, mais um estádio em Adelaide, que é o Stadium Australia, o Sydney Football Stadium em Sydney, logicamente na Austrália, o Waikato Stadium, que fica em Hamilton, na Nova Zelândia, e por fim, o Wellington Regional Stadium na Nova Zelândia. Então a gente vê aí, né, que é uma Copa realmente dividida com sede dupla aí entre Nova Zelândia e Austrália, explicando o motivo por trás aí dos jogos serem às vezes às 4 da manhã, 3 da manhã, e os jogos da seleção brasileira quando são mais cedo, né, na verdade, ou mais tarde, se a gente puder declarar assim, são às 7 ou às 8 da manhã. Copa do Mundo de Futebol Feminino, igual o Gui já apresentou, vai ter 32, né, está tendo 32 times, na verdade, é a maior Copa que já tivemos na história. Em geral, a Copa de Futebol, tanto feminina como masculina, tem 24 equipes, essa aqui já contou aí com essa expansão para 32 equipes que teremos aí também no futuro na Copa de Futebol masculino. E essa Copa aí, igual o Franco apresentou, tá batendo recordes, tá? Pessoal, em 2015, no Canadá, igual o Gui já apresentou aí, né, a Copa de 2015 foi no Canadá, tivemos um público aí de 1,35 milhões de pessoas, esse foi o público, assim, geral, e a Copa da França teve 950 mil ingressos vendidos, na verdade. Só até o momento já tinham sido vendidos mais de 1 milhão de ingressos, ou seja, até o final da Copa, certamente, esse recorde aí do Canadá de 1,35 será batido, acho que de forma até confortável.
E a verdade aqui é que essa Copa tá muito eletrizante, galera. Eu falei, né? A Noruega, uma seleção super tradicional, por exemplo, não está indo bem, tem grande chance de ficar fora aí da segunda fase, o que acaba sendo bom para a seleção brasileira. As meninas da Pia, achei esse apelido péssimo, Gui, mas rolou. Podem ter um caminho, entre aspas, um pouco mais fácil, né? E é muito importante aqui a gente fazer uma outra ressalva, que é que essa seleção vai ter inúmeras campeões, é o caso dos Estados Unidos, né, tetracampeã, Alemanha bicampeã, Noruega campeã, como eu já falei, o Japão campeão, o Gui apresentou isso muito bem, mas outro fator que não foi lembrado pelo Gui é que todas as seleções que foram vice-campeãs da Copa do Mundo estão presentes na Copa de 2023 também. Então, é um campeonato muito disputado. Inclusive, uma outra questão que é de se destacar, pessoal, é que essa seleção vai ser tão talentosa que do top 20 do ranking mundial, somente 3 seleções, que são a Islândia, que é a 15ª melhor, a Áustria, que é a 18ª, e a Bélgica, 19ª, não estão participando da Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia. Então, efetivamente, temos aí o melhor do futebol feminino presente em campo. E realmente, para quem não teve tempo ainda de assistir um jogo, já põe aí na agenda novamente, estou falando. O Brasil vai entrar em campo eu falei no sábado, né? Eu estava errando, pessoal. Me perdoem aí novamente. O Brasil vai entrar em campo. É sábado, sim, na verdade. O Brasil vai entrar em campo no sábado, desculpa. Dia 29 de julho, às 7 horas da manhã. Acertei aqui na minha colocação. E de novo, depois do dia 2 de agosto, às 7 horas da manhã, contra a Jamaica dessa vez. Às 7 horas da manhã. Esse jogo aí de sábado, muito importante contra a França. Se o Brasil ganhar, já passou de fase. Então, marquem aí na agenda de vocês, convidem seus amigos, combinem aí com todo mundo, que vai ser muito importante o Brasil contar com a torcida de vocês para passar de fase. Depois, dia 2 de agosto, temos aí, se tudo der certo, um jogo aí mais de treino e testes para Pia Sandwich fazer, né, para a próxima fase. Gui, pode tocar, meu amigo. Eu só queria entrar nisso, Miguel, a gente falar um pouco do Brasil rapidinho. Acho que a gente pode falar disso aqui agora, em vez de deixar tudo pro nosso Power Ranking do final. Primeiro, eu só quero pedir desculpas, tá, para a seleção brasileira feminina por eu ter falado meninas da Pia. Realmente não ficou legal, porque Pia, em português, você pensa na Pia, no objeto, não fica uma coisa tão divertida como os rapazes do Tite, que talvez tivesse um nome melhor. Mas eu só queria ressaltar, Miguel, o que você falou sobre esse jogo, né, que pode se garantir a classificação da seleção brasileira. Porque ele é importantíssimo, porque ele garantiria praticamente o primeiro lugar do grupo F, né, que faria com que o Brasil enfrentasse nas oitavas ou a Colômbia e a Alemanha, desculpa, que seria um confronto assim um pouco mais fácil para o Brasil. Porque, enfim, chegar em segundo lugar porque o Brasil está no grupo F. Chegando no segundo lugar, enfrentaria provavelmente a Alemanha. Então, enfrentar a Colômbia, chegando no primeiro lugar do grupo F, seria o melhor caminho para o Brasil. Que tem uma equipe interessante, né, Miguel? Claro, a Marta já está um pouco mais velha, já tem aí os seus, se não me engano, seus 38 anos. 36, agora estou 30. Pode falar, Franco. Abre o microfone. 36? 38, acertei. Então ela tá ali, assim, claro que entra, né, mas não é mais titular, mas o Brasil tem uma geração interessante, né, cara? Muitas jogadoras que atuam na Liga do Brasil estão na seleção, como o caso da Bia Asnerati, que joga no Palmeiras, da Tamires, que joga no Corinthians, e enfim, as 3 goleiras também jogam no Brasil, o que também evidencia um pouco, que a gente falou um pouco antes da Liga Brasileira estar melhorando. E também temos boas jogadoras que jogam no exterior, como o caso da Geise, que joga no Barcelona, não é titular, mas enfim, fez parte da equipe do Barcelona que ganhou a Champions League desse ano, e da Ari Borges, que jogou muito bem, que joga no Louisville, nos Estados Unidos.
Então, claro, o Brasil não diria aqui que entra como favorito, mas pode surpreender, né, cara? Mantendo uma seleção interessante, o trabalho da Pia já vem aí há algum tempo, é sempre bom continuar um trabalho, e é isso. Se conseguiu vencer a França que empatou com a Jamaica 0-0 no primeiro jogo da semana passada, então não está fazendo um futebol muito vistoso, né? O Brasil venceu bem o seu primeiro jogo contra o Panamá. Então é isso, o Brasil entra, acho que com boa chance de vencer a França e de garantir a primeira colocação, que seria muito importante nesse momento. A França, inclusive, cara, Pode falar, cara. A França faz exatamente igual que a seleção masculina faz, tá? É imposição e força física. Se o Brasil botar a bola no chão, a gente ganha da França, cara. A verdade é que um grande destaque da França é a zagueira, né, a Renard, capitã da seleção francesa. Ela tem uma estatura muito alta, assim, é bem forte, e é um pilar aí da defesa francesa. Vai estar fora do jogo de sábado, muito provavelmente, ao que tudo indica. É dúvida, sofreu aí um tranco, vamos ver, vamos acompanhar, mas se ela não jogar, certamente aí é feio falar isso, mas é uma espécie de reforço para o Brasil. E você tocou muito bem aí em alguns destaques da seleção brasileira em termos de jogadores. Um destaque, eu acho, certamente é a própria técnica, né? A Pia Sandhage, 63 anos, que é técnica da seleção brasileira feminina desde 2019. Então, é um trabalho bem longo, né? Se for parar para pensar, aí, 5 anos já de trabalho da Pia à frente da seleção brasileira. Antes disso, né, a gente tinha o Tite, que trabalhou na seleção masculina por 6 anos. A Pia aí já está há algum tempo também, desde 2009, no comando da seleção, 2019, perdão, no comando da seleção brasileira. E a Pia é uma treinadora assim que chegou no Brasil, na verdade, com uma bagagem muito extensa. Ela é bicampeã olímpica em 2008, 2012, com os Estados Unidos, e depois foi prata, né, nas Olimpíadas em 2016 com a Suécia no Rio de Janeiro. Ela já foi vice-campeã também da Copa do Mundo 2011 com os Estados Unidos também, perdeu para o Japão na final. É uma técnica assim que tem um entendimento muito forte do ambiente tático. Isso é uma coisa que faz diferença, eu acho, e que tem feito diferença para a seleção feminina, né? O Brasil conseguiu ganhar a Copa América e muito, eu acho, que está relacionado a esse bom trabalho que tem sido feito. E enfim, sem mais delongas, continuando aqui o sobrevoo, o Brasil... Alguém quer declarar alguma coisa? Pode falar, pessoal. Eu só queria entrar, Miguel, numa outra coisa que eu esqueci de falar, que eu não falei tanto da França, que, enfim, é um time interessante. Eu tô que menosprezei a França, falando que empatou, então não... Enfim, a França é uma equipe muito boa que pode surpreender, né? Conta com a zagueira Wendy Renard, que se eu não estou enganado, ex-melhor do mundo, joga muito, muito boa zagueira, e também conta com um técnico, eu perdi o nome, Henri Renard, que foi o técnico da Arábia Saudita masculina na Copa do Mundo do Catar. Então, que é um técnico, enfim, ganhou da Argentina, né? A única equipe a ganhar da Argentina foi a Arábia Saudita. Então, enfim, é um técnico interessante, que vai para cima, que joga com as linhas defensivas bem altas. Então a França também vem aí com uma boa equipe, pode surpreender o Brasil, pode se recuperar aí e, por que não, ganhar. Então temos que estar atentos a isso também. Muito legal, cara, muito, muito bem lembrado aí também o trabalho do Hervé Renard. Esse o nome dele, é um ótimo técnico, na verdade, ele que venceu a Copa da África, se eu não me engano, né, com a seleção da Zâmbia, foi isso? Enfim, é um ótimo técnico aí. Se algum dia o Dorival sair do São Paulo, saibam que eu defendo a sua contratação. Agora, passando aqui também, né? Acho que um último aspecto rápido aqui no mérito que vale a pena a gente falar, pessoal, é que a Copa do Mundo vai do dia 20 de julho, ou seja, começou, na verdade, aí na última quinta-feira. Estamos tendo Copa do Mundo há uma semana aí, na verdade. Vai até o dia 20 de agosto, teremos aí a final, se tudo correr bem, né? Certamente o Brasil estará em campo, aí em um pouco menos de um mês, jogando a final no domingo, aí dessa Copa do Mundo de futebol feminino. Rapidamente, tocando nos times, a gente vai conversar, né? O Gui já soltou
o spoiler, eu não tinha falado ainda que o debate ia ser Power Ranking, mas vamos analisar o que a gente acha de melhor aí das seleções. Mas efetivamente eu acho que vale a pena a gente tocar em alguns times que são muito marcantes. Não vou falar sobre a Noruega, porque, enfim, já falamos bastante da Noruega e como ela está, né, decepcionando, na verdade, é um destaque negativo, até eu diria. Eu acho que vale a pena tocar aqui na Austrália, a Austrália que entra em campo na quinta-feira, ou seja, amanhã, dia 27, às 7 da manhã, contra a Nigéria. O pessoal não vai conseguir ouvir, né, a gente dando essa dica aqui para eles, porque, infelizmente, só vai sair na sexta esse episódio. Mas a Austrália é um time que está sendo empurrado pela sua torcida. Eu acho que é um time que pode surpreender. Assim, tem um elenco que é bem compacto. Acho que tudo na Austrália passa justamente pela jogadora Sam Kerr, a Sam Kerr, que é a artilheira histórica máxima da seleção australiana e que também é a craque do Chelsea, que é um dos melhores times de futebol feminino. E ela, né, a Sam Kerr, teve a melhor temporada da sua carreira e tem alguns aspectos, né, que certamente pesam contra a Austrália, não é uma seleção assim de tamanha tradição, se a gente for parar para pensar nesse aspecto, mas efetivamente acho que a Austrália consegue fazer um bom trabalho aqui nessa Copa, ainda mais jogando em casa. As australianas que ficaram aí em quarto lugar nas Olimpíadas de Tóquio, certamente estão aí com esperanças de terem um bom torneio em casa. Outro time que vale a pena a gente comentar aqui é a Espanha, rapidamente, outro time que eu não sei se é dos mais favoritos ao título, mas certamente está ali, tem um dos melhores elencos dessa Copa, efetivamente está passando por um momento mais difícil, pois o elenco, por mais que seja realmente muito, muito, muito poderoso, acabou se desentendendo com o técnico Jorge Vilda, e 15 jogadoras se juntaram para pedir a saída do treinador, e o que aconteceu foi que o Jorge Vilda continuou no cargo e não convocou uma boa parte dessas jogadoras. Então tá um elenco meio rachado. A gente vê aí que a Espanha tem se portado bem. Hoje, quarta-feira, dia 26 de julho, enfiou um sonoro 5-0 na Zâmbia, e no primeiro jogo, na estreia, na sexta, dia 21 de julho, enfiou 3-0 na Costa Rica. Então, assim, pesou um pouco certamente, mas o time ainda vai jogando e eu acho que é um dos favoritos, sim, ainda mais com a Alexia Putellas jogando aí, que é a melhor jogadora do mundo. Ela estava afastada desde abril de 2023 agora por sofrer aí uma lesão no joelho, mas tem entrado bem, tem jogado bem, tem contribuído aí para esse bom começo da Espanha. E temos também que certamente mencionar a seleção japonesa, que é a segunda colocada aí do grupo da Espanha, segunda colocada porque ela ganhou de 5-0 da Zâmbia na estreia, e daí hoje, dia 26 de julho, jogou contra a Costa Rica e ganhou só de 2-0, a Espanha tinha ganhado de 3, então o saldo de gol aí ficou com a diferença de um gol. É um time que, assim, não é protagonista. Acredito que nas Olimpíadas, né, mesmo jogando em casa, não foi bem, caiu nas quartas de final, por isso tá meio por fora nesse campeonato, mas tem fortes jogadores jovens. Aí a Maika Hamano, que é uma das melhores jogadoras jovens aí do mundo, está ajudando a liderar aí a seleção do Japão nesse torneio. Acredito que não é protagonista, mas tende a surpreender. Acho que lá por volta de umas oitavas, quartas de final, o que pode não parecer muito para uma seleção campeã do mundo, mas num momento de reconstrução é sim importante, ainda mais numa renovação aí com uma geração super jovem aí na seleção japonesa.
Um time que vale a pena, com certeza, a gente rapidamente comentar aqui para vocês que estão ouvindo a gente também, pessoal, é a seleção da Inglaterra. A Inglaterra, na minha opinião, não sei se é favorita, mas é uma das principais candidatas ao título. O elenco da Inglaterra é absurdo. É a atual campeã europeia, a técnica Sarina Wiegman é a melhor treinadora do mundo, a atual melhor treinadora do mundo, e ela foi vice, na verdade, né? Isso é um fator que eu tinha até esquecido, acabei de ver aqui nas minhas anotações. Ela foi vice da última Copa, quando ela treinava a Holanda, e quem lembra, na verdade, né, a Inglaterra teve um jogo super disputado contra os Estados Unidos na Copa de 2019, batalhado até os últimos momentos, o qual os Estados Unidos acabou vencendo. Então, tem alguns desfalques que são importantes, mas jogadoras como a Bronze e a Hemp vão acabar, acho que, ajudando a Inglaterra não sei se a vencer o título, mas a lutar aí por esse título na Austrália. De outros times importantes, né, e não deixando de falar aqui que a Inglaterra começou bem, só jogou um jogo ainda, próximo jogo é sexta-feira, às 5h30 da manhã, acho que infelizmente vai ser depois do nosso episódio sair, mas começou bem, venceu a seleção do Haiti por 1-0, tudo bem, não é a seleção mais poderosa, mas foi um bom resultado aí para começar a Inglaterra. Outras duas seleções muito importantes da gente tocar, que estão aí encabeçando o grupo E da Copa do Mundo, Estados Unidos e Holanda. Estados Unidos é o favorito ao título, na minha opinião, nenhuma novidade aí, tem um elenco fortíssimo, atual bicampeão do mundo, certamente tem uma pressão maior sobre elas, mas por mais que tenha uma turbulência, que é um ciclo de renovação, tiveram algumas grandes jogadoras que se aposentaram nesse período, alguns grandes pilares permanecem, né? A Rapinoe, que é uma das maiores jogadoras do mundo, está presente e vai ajudar. A jovem Sophia Smith, de 22 anos, que é artilheira da Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos, aí atuando e eventualmente chegará a um título. É verdade, é bem verdade, que nas Olimpíadas do Japão, os Estados Unidos não foi campeão, ficou apenas um bronze, mas quem sabe, né? Eu ainda acredito que os Estados Unidos, se não eu falei favoritas ao título, talvez não sejam, mas estão ali também, com certeza. E a Holanda aí, super bem posta para super bem preparada, na verdade, para esse torneio, né? Venceu a forte seleção de Portugal aí no estádio de Douandem no dia 23 de julho e jogará, na verdade, hoje. Então tem o jogo do Grêmio e do Flamengo, mas eu vou assistir aí às 22 horas do dia 26 de julho, trocando entre Estados Unidos e Holanda, porque esse jogo vai ser importantíssimo para definir aí o caminho que essa Copa vai levar. A Holanda, que é vice-campeã do atual do mundo, hein? Passando aí novamente agora para o grupo F, grupo importantíssimo que tem o Brasil, sim, o Brasil e a França, duas seleções que também acho que podem surpreender bastante. Não sei se estão entre as top 3 favoritas, na minha opinião, mas o Brasil está chegando aí de forma mais confiante, eu acredito. Teve uma boa atuação contra a Inglaterra, né, na finalíssima, que é o torneio entre campeã da Copa América e a campeã da Eurocopa. Não venceu, perdeu para a Inglaterra, mas jogou bem, jogou super bem, foi próximo aí de vencer a Inglaterra, que é uma forte seleção. Ganhou da Alemanha, que na minha opinião é uma das favoritas, e teve aí um ciclo muito forte com a Pia, igual a gente já falou, de renovação, de ter surgimento de novas atletas importantes, né? A gente viu aí um primeiro jogo no qual, por mais que as pessoas estivessem esperando aí uns nomes mais consolidados, talvez,
quem chamou a atenção do público foi uma jovem jogadora, né, que muitas pessoas não conheciam, na verdade, com a Ari Borges fazendo 3 gols aí, uma meio-campista aí atuando super bem. Foi muito, muito importante para o time. Certamente a seleção da França é muito poderosa, também tem um elenco que eu colocaria até em níveis semelhantes ao do Brasil. A gente sabe que o Hervé Renard é um bom técnico, ele demonstrou isso com a Arábia Saudita, e a Wendy Renard também é uma liderança técnica que, cara, faz a diferença todos os jogos. Para finalizar aqui agora, acho que vou só falar da seleção da Alemanha, que também tem os melhores elencos aí. Acho que se você juntar os elencos da Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha, são os melhores, na minha opinião. Campeão olímpico em 2016, vice-campeã em 2022, é fortíssima a seleção da Alemanha, candidata aí a vencer o tricampeonato. O que pesa contra talvez a um momento, aí tiveram, cara, vários momentos irregulares nesse pré-copa dos amistosos. A Alemanha vai depender muito da Alexandra Popp, que é aí a sua principal jogadora, atacante aí do Wolfsburg e capitã da equipe, e certamente aí chega com chances, inclusive, de brigar pela artilharia da Copa do Mundo, na minha opinião. Isso é o rápido sobrevoo, né, desses times. Aí eu já falei, já soltei quem eu acho que vai ser favorito, e a Alemanha, né, que para confirmar isso, venceu o Marrocos por 6-0, se eu não me engano, foi o maior resultado dessa primeira fase até o momento. Chega aí como umas favoritas, na minha opinião, é a Popp, né, que não é artilheira da Copa do Mundo no momento, porque quem é artilheira é a Ari Borges. A Popp tem 2 gols, a Ari tem 3, e daí tem várias outras jogadoras que contam aí com 2 gols, na verdade, incluindo a Sophia Smith, jovem atacante dos Estados Unidos, que eu mencionei aí como um dos destaques. Alguma coisa a declarar, pessoal? Já vamos fechando essa primeira parte aí para a gente entrar na nossa segunda parte com o nosso shootout e o nosso debate, o nosso Power Ranking, que a gente vai discutir justamente sobre tudo que eu acabei de falar, hein? Lembrando, galera, Jogos do Brasil no dia 29 de julho, às 7 horas da manhã, contra a França, e depois, no dia 2 de agosto, contra a Jamaica, teremos aí Brasil e Jamaica de novo às 7 horas da manhã. Alguma coisa a declarar, pessoal? Eu vou deixar as declarações pro debate. Nada a declarar, Franco? Perfeito. Então vamos fechando esse bloco aqui e partindo para a nossa segunda parte do podcast Boleiros de Humanas, onde teremos o nosso shootout, aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre tudo que já conversamos aqui. Teremos também o nosso shootout, teremos as nossas alternadas, né, que é o debate aqui, realmente esse Power Ranking, no qual vamos discutir sobre as seleções e realmente ver quem é de fato são as favoritas aí da Copa de 2023. Você que está assistindo no YouTube, deixa o vídeo rolando. Você está assistindo em algum serviço aí de streaming de áudio, clique em cima, embaixo, do lado, para seguir para a segunda parte, que vai ser muito bacana também. Conto com vocês e até daqui a pouquinho, pessoal. Olá, sejam bem-vindos aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Vamos fazer aqui o nosso shootout, aquele jogo rápido de perguntas e respostas. Vamos fazer ele a jato hoje, porque esse episódio já está ficando bastante longo. Podemos começar com a nossa primeira pergunta. Gui, você já está pronto para fazer a sua pergunta, meu amigo? Mas é claro, meu caro. Então, minha primeira pergunta e única pergunta é a seguinte, rapaz. É fácil, eu fiz uma fácil para vocês. Quem é a maior artilheira da história da Copa do Mundo feminina? Seria ela a Marta? Seria ela a Megan Rapinoe? Seria ela a Maggie Wambach? Ou seria ela a Bridget Prince? Então, essa é a minha pergunta. Vou passar essa bola para você, Miguel Aldo Rodrigues, para você me dizer quem é a maior artilheira da história da Copa do Mundo feminina. É a Marta, né? Que é a maior artilheira da história do mundo, ponto.
com 17 gols, ultrapassou 17 ou 18 gols, agora eu fiquei em dúvida, 17 eu acho, ultrapassou o Miroslav Klose e a maior artilheira da Copa do Mundo, ponto. Muito bem, Gabriel Franco, sua resposta? Sigo com o Miguel. É isso, rapazes. Eu fiz bem fácil porque eu queria exatamente isso. Eu queria que falassem que a maior artilheira do mundo é a Marta. E não tem nada de close, cara. Das Copas, é isso. 17 gols. Aqui é Brasil, cara. É isso. Por favor, Miguel, pode seguir. Desculpa aí, eu me exaltei. Boa, cara. Resenha boa. É isso mesmo. Tem que falar, cara. Tem que falar. Inclusive, a gente fez um episódio, não sei se você lembra aqui, com a... Putz, me fugiu. A Anitta, no qual a gente tocou sobre isso. Agora me fugiu, é impossível lembrar qual foi o episódio do Goleiro de Humanos, mas a gente já tratou sobre Copa do Mundo de Futebol Feminino. E isso aí foi um tema muito grande na época. Então, muito bem lembrado. Um abraço para a Anitta Efraim, jornalista com especialista em Santos Futebol Clube. Minha pergunta é muito simples. Ela é sobre a Sophia Smith, que é a artilheira aí da seleção estadunidense nessa Copa do Mundo, também foi artilheira aí da Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos, e a Sophia Smith é jovem, tem 22 anos e poucos jogos pela seleção, mas já tem aí números realmente muito impressionantes. Eu quero que vocês acertem, pessoal, quantos jogos a Sophia Smith tem pela seleção dos Estados Unidos e quantos gols ela já fez. Sophia Smith teria feito 18 jogos e 11 gols, ela teria feito 18 jogos e 13 gols, ela teria feito 17 jogos e 14 gols, ou ela teria feito 20 jogos e 17 gols pelos Estados Unidos. Gui Paturi. Puxa, eu esqueci a alternativa, mas aqui era de 14 gols? Era 14 ou 13? Será que é 13? 14 gols em 17 jogos. 14 em 17 ou 13 em? Qual era a primeira? 13 gols. Não, 13 gols em 18 jogos. Eu vou nessa, 13 gols nos 8 jogos, é a minha resposta. 18 jogos. Franco. Qual era a segunda? A segunda era essa. 18 jogos, 13 gols. E a primeira? 18 jogos, 11 gols. 18 jogos, 11 gols. Letra A. Guilherme Ribeiro Paturi, você acertou, cara. Tem 18 jogos, 13 gols. Ela tinha, na verdade, 17 jogos e 11 gols antes da Copa. Ela estreou na Copa, fez 2 gols aí. A Sophia Smith. Então agora ela tem 18 jogos e 13 gols pelos Estados Unidos. A jovem atacante de 22 anos. Franco, sua pergunta para fechar, meu amigo. Vamos lá, meus amigos. A minha pergunta é muito fácil, não é sobre a Copa do Mundo Feminina, mas é sobre a Eurocopa de Futebol Feminino. Eu quero saber com vocês aqui qual que é a maior campeã. A Alemanha, a Inglaterra, a Noruega ou a Itália? Miguel Galute Rodrigues, sua resposta. Alemanha, Noruega. Qual era a outra opção, perdão? Alemanha, Inglaterra, Noruega, Itália. É a Alemanha, na minha opinião. Guilherme Ribeiro Paturi, qual a sua resposta? Eu acompanho o relator, acho que foi a Alemanha mesmo. Vocês estão certíssimos, a Alemanha é a maior campeã da Eurofeminina na história. Se eu não me engano, ela tem 8 títulos, tá? E se eu não me engano, apenas ela e a Noruega ganharam a Eurofeminina, tá bom? Então, assim, na verdade, a Inglaterra ganhou a última edição, desculpa. Os dois, mas a Inglaterra. Então, assim, certo, ponto para os dois. Muito bom, cara. Então, quem ganhou hoje? Eu acho que eu empatei com o Gui. Empatamos, eu e Miguel empatamos, contabilizado com empate para esse que eu não tenho número agora, mas vai ser contabilizado na próxima, eu trago. Contabiliza, meu amigo. É isso, então vamos fechar aí. Espero que vocês tenham acertado aí em casa e partir para o nosso último bloco aqui, as alternadas, que é o debate, para fechar o nosso Power Ranking nessa Copa do Mundo de Futebol Feminino, tá bom? Espera só um pouquinho, já voltamos. Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa podcast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E estamos dando início aqui, então, às nossas alternadas, que é aquele debate
E em Copa do Mundo, só tem como fazer um debate, é Power Rankings, igual a gente fez lá na Copa de Futebol Masculino. O nosso Power Rankings foi bom um pouquinho, ninguém tava botando fé na Croácia, tá, cara? A gente falou. Tudo bem que no episódio antes do jogo contra o Brasil a gente errou, né? Falou que o Brasil ia ganhar, mas tá valendo, cara. A gente sempre botou fé na Croácia, essa é a verdade. Vamos montar o nosso Power Rankings aqui agora, cara. Começando aí, temos 10 times, né? Falar clubes. Quem que você acha que é a seleção mais favorita nessa Copa do Mundo de Futebol Feminino, Gui, e por quê? Cara, eu acho que tem que estar entre, eu acho que pra mim, acho que você vai concordar comigo, Miguel, tá entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Agora, eu vou, no Power Ranking, eu vou ter que colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, tá? Porque eu acho que os Estados Unidos tá jogando bem, eu acho que é uma equipe que é fisicamente muito forte, que tem uma defesa muito bem posta, tem excelentes laterais, e uma coisa que eles têm feito muito bem, Miguel, que você mencionou no último bloco, que que tá tendo uma reconstrução, né, esse rebuilding americano, mas eu acho que a treinadora tem mesclado muito bem as jogadoras mais novas com as mais velhas. Claro, teve algumas baixas aí, né, mas você mencionou muito bem, né, Miguel, que a Rapinoe, ela está ainda, né, a Rapinoe está na equipe. A Alex Morgan também segue na equipe. Tem, claro, a Sophie Smith, que você mencionou, mas a volante Trinity Rodman também, que tem jogado muito bem. E essas tem a Smith e a Trinity Rodman têm menos de 23 anos. Então são duas jogadoras que entram aí pedindo passagem, que têm jogado extremamente bem. E claro que os Estados Unidos ele jogou, teve um primeiro jogo melhor que o da Inglaterra. Os Estados Unidos, como a gente mencionou, Miguel, um de 3-0 do Vietnã, 2 gols da Sophia Smith, um da Lindsay Horan. Então, assim, eu acho que os Estados Unidos está em primeiro. E eu colocaria a Inglaterra em segundo, não sei se você vai concordar, meu caro, porque a Inglaterra não jogou muito bem contra o Haiti. Teve esse jogo, fez só 1-0, foi gol de pênalti com uma mão meio esquisita aí da jogadora do Haiti. Então, eu vou colocar os Estados Unidos em primeiro e a Inglaterra em segundo, por esses motivos. Pô, legal, hein, cara? Cara, eu acho que a Alemanha é uma grande candidata ao título também, para ser honesto. A Alemanha, assim, largou super bem nessa Copa e eu acho que você vai concordar, cara, que Copa do Mundo é momento, né, cara? Às vezes você não tá muito bem. A Inglaterra tava super bem antes da Copa, né? Ganhou finalíssima, ganhou Eurocopa, mas parece agora que não começou bem. Vamos ver como vai ser. Vai ter um jogo que não é fácil, tá? A Inglaterra vai pegar agora a Dinamarca na sexta, né, às 5h30 da manhã. A Dinamarca não é uma seleção fácil de ganhar, não é candidata ao título, mas não é fácil. Também tem a China, que não é assim bobinha também. Então vão ser jogos difíceis aí. A China, que deu trabalho para a Dinamarca, também foi só 1-0 para a Dinamarca. Então eu acho que o caminho da Inglaterra é um pouco mais difícil. Na minha opinião, a Alemanha, que estava, cara, meio conturbada, assim, sabe? Patinando. Começou. Isso aí é uma coisa aí que, cara, faz uma diferença abismal, assim, é gritante. Já começou bem, vai ter um jogo difícil agora contra a Colômbia, mas se ganhar da Colômbia, né, o jogo Inglaterra e Colômbia no domingo às 6h30 da manhã, para quem quiser assistir, vai ser um jogão. Colômbia começou bem, ganhou da Coreia do Sul também. Se ganhar da Colômbia bem, aí a Alemanha embala, cara, que vai pegar muito provavelmente uma Coreia do Sul que, se não tiver eliminada, tá quase eliminada. Então, eu acho que, ainda assim, vou colocar como número 1 os Estados Unidos, mas em segundo vou colocar a Alemanha, em terceiro eu acho que dá para colocar a Inglaterra. O que você acha, meu amigo? Eu acho essa boa análise, porque e é isso que você falou, a Alemanha vem melhor. A Inglaterra sofreu muito por uma seleção muito fraca. Eu acho que a Inglaterra tem que provar que merece estar no top 2 ainda. É isso, pô. E esses 2 jogos aí vão ser bons para provar, tá? Porque se a Inglaterra ganha da Dinamarca, ganha da China, para mim já tá embalando. 2 seleções fortes aí que tem tradição no futebol feminino, então eu diria que vão ser 2 bons testes aí pra gente ver. E você, mano? Quem vai de 4 e 5? Cara, eu acho que dá pra gente falar a Espanha em quarto ou quinto. Eu coloquei em quarto, porque a Espanha... Espanha em quarto também. Olha o jeito que elas começaram, cara. Muito bem. Muito bem, cara. Você mencionou da Alexia Putellas, que é assim, melhor do mundo atual, ganhou... essa segunda bola de ouro que ela ganha.
excelente jogadora. E eu acho, inclusive, um paralelo pra gente fazer da Espanha feminina de agora é com a Espanha masculina entre 2008 e 2012, né? Porque a base da Espanha de agora, de 23 feminina, é o Barcelona, que ganhou a Champions esse ano. Então, dito isso, a Espanha, entre 2008 e 2012, que ganhou tudo, 2 Eurocopas e uma Copa do Mundo, foi a base também o Barcelona do Guardiola, que justamente foi técnico do Barcelona entre 8 e 12. Então, assim, eu acho que a Espanha vem forte, tem excelentes jogadores, tem essa base muito sólida do Barcelona, muitos jogadores jogam juntos. Eu acho que tem contra a Espanha, que você falou, essas polêmicas extracampo que a seleção tem passada. A Federação Espanhola realmente está passando vergonha em ter deixado esse treinador aí. E, enfim, muito que ver aí fora de campo na Espanha, mas eu acho que elas começaram muito bem, tem que estar em quarto lugar. Pô, concordo, cara. E quinto, cara? Quem que você põe aí em quinto lugar, meu amigo? Agora complica, né, cara? Agora, a partir do quinto Tem lugar... várias que dá pra colocar, né? Sim. Isso que eu penso. Começou Várias. Tava mais fácil. Querido, em quinto... Pô, sabe que é difícil? Se a gente já tivesse visto o jogo... que não dá pra saber. Mas Brasil e França vai ser muito importante para definir isso. Esse jogo da Austrália aí contra a Nigéria. Nigéria não é um time bobo também. Se a Austrália ganha bem da Nigéria, aí eu acho interessante isso aí, cara. É importante, eu acho. Mas faz aí. Toma eu acho que dá para falar da Holanda, dos Países Baixos em quinto lugar. Ganhou bem de Portugal com uma seleção forte. Boa, muito, muito bem lembrado, cara. Quase esquecendo da Holanda. Você colocaria a Holanda em quinto? Você acha válido? Não, eu tinha até me esquecido, na verdade, mas acho a Holanda uma seleção forte, ganhou de um time super bom, que é Portugal, né? Um time que, assim, não vai passar de fase porque acabou caindo aí no grupo com os Estados Unidos e a Holanda, mas, aliás, não dá para saber, na verdade, né? Vamos ver. Portugal também está chegando aí nessa primeira Copa do Mundo, acho que competir já é muito relevante, e a Jéssica Alves, né, que é essa grande referência de Portugal, acho que vai fazer uma boa Copa, mas foi uma boa vitória da Holanda. Eu coloco em quinto assim, mas não sei também, para ser honesto, é quinto mais ou menos. Em quinto crítico. Mas vamos lá. Pode ser, quinto crítico, cara. Agora em sexto, eu acho que, assim, se a gente usar um power ranking, né, cara, a gente não tá levando em consideração muito, assim, antes da Copa começar, eu acho difícil colocar a França nesse top 10, assim, francamente. Eu acho que empatar com o Jamaica é inaceitável. Então, por isso, eu tenho meus problemas colocar a França nesse top 10. Não sei se você concorda. Não, acho que tem que entrar no top 10, cara. Acho que vai entrar. É a minha opinião, acho que é um time forte. Sabe quem eu colocaria agora em sexto? Eu colocaria a Suécia, cara. Acho que a Suécia tende a aparecer aqui, vamos ver o que você vai falar. Eu tô sentindo que você tá tentando colocar o Brasil mais cedo aí, cara. A defesa pela Suécia, um time muito forte. É um time que foi bronze na última Copa do Mundo, bronze na Euro de 2022, então vem jogando bem, tá num momento bom. Foi prata nas Olimpíadas de 2021, então, assim, é um time muito poderoso, começou bem, tá? Já ganhou de uma seleção que não é boba, que é a África do Sul, não é boba a África do Sul. Eu acho que, assim, equiparável aí com a seleção de Portugal, fez um jogo duro, mas venceu. É um time que tem uma jogadora muito boa, que é a Fridolina Rolfo, que está assim, no melhor momento da sua carreira, aí, chegando campeã da Champions League com o Barça, jogando a sua segunda Copa do Mundo, então tá no auge. Acho que a Suécia tá bem servida em sexto lugar, cara. Não sei o que você acha. Eu acho que é válido. E assim, é uma pena, né, que você falou isso de outras seleções, mas a Suécia também, a gente vai no próximo Power Ranking poder ter uma ideia muito melhor, porque agora ela vai enfrentar a Argentina. A gente tá muito no começo, essa é a verdade. A Argentina e a Itália. Então, assim, a gente vai realmente ver a cara da Suécia agora. Porque a Itália, por exemplo, ganhou a Argentina de 1-0, mas sofreu, ganhou assim num gol aos 43 do segundo. Essa situação da Suécia, para mim, é bem semelhante à situação da Inglaterra, sabe? Porque Sim. A Inglaterra, assim, passou dificuldade com o Haiti, a Suécia aí não teve uma vida fácil contra a África do Sul, que é um time pior, assim, mas não é bobo. E agora vai ter 2 bons testes. A Itália é uma boa seleção, a Argentina também não é fraca.
Mesmo caso da Inglaterra, né, com a Dinamarca, que é uma boa seleção, e a China também, não, inclusive eu acho a China melhor do que a Argentina, viu? A seleção da Inglaterra vai ter uns testes mais difíceis, na minha opinião. Eu concordo. Em sétimo, você acha que não dá para falar de Japão? O Japão que foi vice em 2019, que ganhou de 5-0 da Zâmbia. Vocês eu acho que eu não colocaria o Japão, cara. Acho que é uma seleção assim que começou bem. Eu vou colocar eles no meu power ranking, mas eu acho que o Japão... Não, talvez, né? Começou muito bem essa Copa, cara. Acho que podemos entrar com o Japão. É uma seleção que está surpreendendo, cara, né? Se bem que a Zâmbia e a Costa Rica também não acredito que são lá aquela grande coisa, mas... Eu tô tentando não ser clubista, porque eu acredito que o... Não, assim, eu acho que... Eu também concordo que o Panamá não é muito grande teste, assim. Mas o Japão ganhou de forma muito convincente também, né? Essa é a verdade. Eu tô entre Japão e Brasil. Eu vou me ceder ao clubismo, por quê? Porque eu acho que o Japão, antes da Copa, vinha de um período mais difícil. Não foi bem nas Olimpíadas. O Brasil também não foi, tudo bem. Mas, cara, foi campeão da Copa América. Acho que começou bem, por mais que tenha jogado contra uma seleção fraca. Às vezes, jogar contra a seleção fraca é um perigo. A zebra vai passear. O Brasil fez o dever de casa, estreou bem, colocou rodagem nas jogadoras jovens. Então, isso é muito importante. Eu vou colocar o Brasil, é a minha opinião. Você discorda, cara? Vamos deixar isso em aberto ou vamos de Brasil e depois? Eu concordo. Brasil em sétimo, Japão em oitavo, acho que uma boa. Em sétimo, Japão aí em oitavo. Quem que você colocaria em nono, meu amigo, e por quê? Cara, aí agora começa a complicar um pouco mais, porque eu gosto da Austrália, eu gosto da Dinamarca e... Aí eu acho que dá para discutir França, Itália e talvez da Colômbia. Mas eu acho que... Será que a gente coloca a França em nono? Pelo histórico, pelo técnico, pela... A França é muito bom, né, cara? Eles têm um técnico ótimo, assim, eu acredito. Eu colocaria a França mais pelo elenco, cara. Sendo honesto, pelo técnico, pela história, assim, certa tradição de chegar a fases finais da Copa do Mundo. Acho que dá para se falar assim, França em nono, é um time que, assim, se você pegar jogadora por jogador, eu acho o time da França e do Brasil bem semelhante, acho o time do Brasil bom, inclusive, não muito longe, se não no mesmo nível da Suécia, por exemplo, que é uma ótima seleção. Então eu colocaria assim a França em nono, minha opinião, e para finalizar eu fecho com a Austrália em décimo. A gente vai ter uma ideia melhor da Austrália depois da partida amanhã, né, no dia 27, quinta-feira, às 7 da manhã. Já aconteceu para vocês, porque vai ser um bom teste contra a Nigéria, mas acho que empurrada aí pela sua torcida, eu tendo a dizer que a Austrália tende a embalar aí, jogar bem aí nessas próximas partidas. Então eu finalizaria com França em e daí a Austrália em décimo, cara. Isso aí, na minha opinião, vai mudar bastante, né? A gente tá no começo dessa Copa, vamos revisando aí ao longo dos próximos episódios, vai ser muito legal fazer isso com vocês, pessoal, e se vocês discordarem, cara, façam aí seus comentários, mas eu acredito que nesse começo é um bom Power Rankings. O Power Rankings, sabe o que é? É aquela coisa clássica dos Estados Unidos, fazemos uma análise por momento, por time, elenco, assim, e grau de favoritismo. Na minha opinião, no Gui também aqui do Boleiro de Humanas, o Franco depois vai poder comentar, ver se ele concorda com a gente, se ele discordar, tá aí no vídeo do YouTube aí para vocês verem. Mas em primeiro lugar, como favoritíssima, ainda temos os Estados Unidos, que venceu muito bem o Vietnã na última sexta-feira, dia 21 de julho, e vai ter um teste de fogo, agora um teste de fogo, na verdade, hoje, dia 26/7, contra a Holanda, né? Vamos ver. No final, às vezes, os Estados Unidos perdeu até a sexta-feira. Isso aqui vai ser difícil para a gente aqui, mas tudo bem. Em primeiro lugar, a gente coloca os Estados Unidos. Em segundo, a Alemanha. Em terceiro, a Inglaterra. Em quarto, a Espanha, liderada por Alexia Putellas, que é a bola de ouro atual. Em quinto, temos a Holanda. Sexto, vamos ter aí a Suécia, atual vice-campeã olímpica. Sétimo, aí o Brasil, liderado pela técnica Pia Sandhede Borges, que fez 3 gols na última partida. Oitavo, o Japão, que venceu convincentemente, né, os seus 2 primeiros jogos. Em nono, a França, que será adversária do Brasil aí no sábado, amanhã,
Vocês estão vendo isso na sexta, sábado, 29 de julho de 2023, 7 horas da manhã, em Brisbane, Brasil e França. Jogo importantíssimo pro Brasil. Se o Brasil ganhar, o Brasil já passou. Então, França é a nona nesse Power Rankings, em 10º lugar, anfitriã, a Austrália, que venceu o primeiro jogo no Estádio Olímpico de Sydney e irá jogar, né, contra a Nigéria com a forte seleção também. Então, para finalizar, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Holanda, Suécia, Brasil, Japão, França e Austrália nessa ordem. Ao longo dos próximos episódios, vamos revisando. Comentem se vocês acham que está errado, e vai ter mudado, hein? Desde hoje, quarta-feira até sexta-feira, isso aqui já vai mudar, mas Com certeza. Hoje, quarta-feira, essa é a nossa opinião. Alguma coisa para falar? E vamos fechando aqui. Podemos fechar, cara, porque eu estou entusiasmado para ver o que o Franco vai falar em off também no microfone na próxima vez, porque eu acho que terá algumas opiniões, mas é isso. Podemos fechar. Legal demais. Assiste aí, hein, cara. Daqui 28 minutos vai começar Estados Unidos e Holanda. É importante isso. Melhor torcer para os Estados Unidos para o nosso Power Ranking ficar correto, cara. Essa é a verdade. Mas bacana demais, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Conto com vocês. Comentem aí se vocês gostaram. Comentem sobre os Power Rankings. Quero ver aí a lista de vocês em ordem de favoritos. Os 10 times que vocês acham que são mais favoritos aí em ordem para essa Copa do Mundo. Compartilhem esse conteúdo com quem vai assistir o jogo do Brasil contra a França no sábado, amanhã. É muito legal o pessoal ficar sabendo aqui um pouco mais sobre a Copa do Mundo de futebol feminino. Acho que é um campeonato que está atraindo mais atenção, então muito bacana que todo mundo está abraçando e assistindo aí as nossas meninas, a nossa seleção brasileira de futebol feminino. Muito obrigado pela sua audiência, conto com vocês e até a próxima.